Muito bom dia a todas e a todos, aos presentes nesta sala e aos que nos acompanham e que nós, eu ia dizer que nós vemos ali nas fotografias, mas não, já desapareceram, porque agora apareceu a minha imagem. Vamos dar início à nossa audição, à primeira parte da reunião da nossa comissão, que é a audição do Sindicato dos Jornalistas, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a degradação laboral vivida no Grupo Global Média. Julgo que também o sindicato já estará online. Cumprimento e agradeço a disponibilidade por estarem aqui connosco hoje para discutir um assunto considerado importante pela Comissão. Vou agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu suponho que consiga ver-se a minha imagem. É o Sr. Deputado Jorge Costa que vai usar a palavra em nome do partido requerente, que é o Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei breve. A Comissão de Cultura tem acompanhado ao longo dos últimos anos a situação sempre preocupante do Grupo Global Média, o seu trânsito por sucessivos grupos económicos que, na experiência anterior, se concentraram mais na liquidação do património imobiliário do grupo do que propriamente na sua recuperação e no seu reforço. O grupo tem hoje 9 acionistas, o principal deles é o Grupo Bell, do empresário Marco Galinha, que depois de uma situação em que no quadro da pandemia o grupo colocou 538 trabalhadores em layoff, em que recebeu apoios de quase 1 milhão de euros à comunicação social da parte do Estado, depois de ter realizado um importante despedimento coletivo de mais de 80 trabalhadores, 17 dos quais jornalistas, depois de ter registado nestes despedimentos atrasos no pagamento de indenizações, em janeiro de 2021, o empresário Marco Galinha assumiu o comando do Grupo Global Média, e contra as expectativas e contra os seus próprios anúncios na comunicação social, os sinais têm sido muito preocupantes, e é esta a sinalização que também tem sido feita pela parte dos representantes dos trabalhadores. O grupo aderiu ao regime de apoio à retoma progressiva, que aliás é um regime vocacionado essencialmente para empresas industriais, mas que resulta na prática, dentro de um grupo de comunicação social, em cortes de horário para muitos trabalhadores, em corte de salário para aqueles que recebem salários acima de 1.995 euros, e portanto, aliás continua a verificar-se, e esse é um dos aspectos mais graves, atrasos no pagamento, atrasos longos no pagamento, a colaboradores externos, a trabalhadores a recibo verde, a trabalhadores que cumprem funções permanentes na produção dos órgãos de comunicação social do Grupo Global Média, mas que continuam a não receber os seus honorários em tempo devido. Alguns deles não recebem desde fevereiro, com situações que se tornam dramáticas na vida das pessoas e não é preciso explicar porquê. E, portanto, registra-se esta grande degradação da situação no Grupo Global Média, sendo que é um grupo central no panorama da comunicação social portuguesa, com títulos históricos, com rádios de referência como a TSF, é também o dono do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias, do Diário Jogo, e, portanto, sendo um grupo tão importante e que tem sido objeto de apoios tão importantes nestes últimos tempos, creio que é muito importante que a Comissão de Cultura reflita sobre as consequências da situação de extrema precariedade vivida pelos trabalhadores deste grupo e sobre a própria condição da propriedade deste grupo, dado que esse tem sido um dos principais problemas, ou seja, o Diário de Notícias tem tido falta de donos que se interessem por ele. O Jornal de Notícias tem tido falta de donos que se interessem por ele, e o mesmo se diz da TSF e dos restantes títulos do Grupo Global Média.
Infelizmente, e para terminar, o Bloco de Esquerda, além de chamar os representantes dos trabalhadores, ou convidar os representantes dos trabalhadores a apresentar a situação do grupo e a discutir com a Comissão a situação do grupo, também fez o mesmo com o empresário Marco Galinha, propondo que fosse chamado a estar presente na Comissão, em audição própria, para dar conta das dificuldades e das grandes opções e do seu plano estratégico para a recuperação de um grupo de comunicação social com a importância que este tem. Infelizmente, o empresário Marco Galinha tem dado sinais de não estar interessado em dialogar com o Parlamento e, aliás, em linha com o que faz com os próprios trabalhadores do seu grupo, com os quais consistentemente tem adiado reuniões, fugido de respostas. E, portanto, parece que há uma grande dificuldade da nossa Comissão de encontrar uma data compatível com a agenda do empresário Marco Galinha. Eu espero que esse problema se possa resolver, mas creio que é um mau sinal que, após vários esforços, ainda não tenha sido possível encontrar essa data por falta de disponibilidade do dono do grupo Global Média. Sendo este o quadro, creio que interessa, acima de tudo, ouvir os representantes do Sindicato de Jornalistas. Obrigada, Sr. Deputado. Confirmo que até esta hora ainda não foi possível agendar a audição que foi aprovada aqui nesta Comissão com o Presidente da Global Média. Agora, para responder, passo agora a palavra à Sra. Doutora Leonor Ferreira, Vice-Presidente da Direção do Sindicato, a quem agradeço mais uma vez a sua presença aqui, ainda que via online, e passo a palavra para uma intervenção no máximo 5 minutos. Não estamos a ouvir. Senhora Doutora, não estamos a ouvir. Já está. Era o microfone. Penso que agora já me ouvem. Sim, confirmo. Sim. Peço imensa desculpa. Aquilo que eu estava a dizer é que o Sindicato de Jornalistas tem vindo a acompanhar este grupo, o Global Média Group, já há alguns anos. Mesmo antes da entrada do empresário Marco Galinha, porque já era conhecido o historial de dificuldades económicas e financeiras deste grupo. Aliás, que acabou por efetivar um despedimento coletivo de 81 trabalhadores, 17 dos quais jornalistas. Foi um despedimento coletivo que acabou por ser executado, por assim dizer, decidido pela anterior administração, executado no tempo da administração do empresário Marco Galinha. O que, de facto, nos estranha nesta entrada do acionista do Grupo Bell é, de facto, a falta de informação para com os trabalhadores. Quando ele entrou, já se sabia que a situação financeira do grupo era muito má. Ainda assim, poderemos ver no final do ano passado entrevistas deste empresário falando do seu interesse, da sua vontade em mudar a situação interna das várias empresas que compõem este grupo. Aliás, entrevistas muito no sentido de quase otimista da situação. E o facto é que, passado nem 6 meses, há uma inversão total do discurso. De repente, os trabalhadores são confrontados com um anúncio por parte dos seus diretores de que o grupo, devido aos maus resultados do primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março, iriam mesmo recorrer e apresentar-se, aderir ao apoio extraordinário à retoma progressiva. É um apoio, como sabem, que implica cortes no tempo de trabalho, eventualmente cortes nos salários para cima de 1.995 euros. Bom, o facto é que, em termos internos, os trabalhadores fizeram chegar as suas preocupações ao sindicato porque foram apanhados completamente desprevenidos, ainda para mais porque pelo menos no setor, sabe-se que janeiro, fevereiro e março são tradicionalmente meses de quebra de receitas. Obviamente que para um grupo que já estava mal, com a situação pandémica, é óbvio que esperar lucros num cenário destes era muito difícil e basicamente penso que qualquer empresário que faz um investimento num grupo sabe disso. É necessário dar tempo para haver eventualmente alguma retoma. Bom, nós queríamos e pedimos logo uma reunião ao empresário Marco Galinha. Foi realizada a 7 de maio, infelizmente não esteve presente, fez-se representar pela diretora de comunicação do Grupo Bell, Helena Ferro Gouveia. Isso motivou de imediato um lamento do Sindicato de Jornalistas, porque a situação era grave e, portanto, quem
deveria estar ali era o administrador. Queríamos saber o porquê da adesão ao programa de retoma progressiva, porquê que se estavam a verificar atrasos no pagamento a colaboradores e também às pessoas que estavam a receber indemnizações e que tinham sido abrangidas pelo despedimento coletivo. Tínhamos e havia informações de que chegou a estar equacionado uma hipótese de se avançar com um despedimento coletivo, e sublinho, rumores, ou seja, havia uma série de questões que era muito importante o administrador responder. O facto é que ele não estava. Helena Ferro Gouveia, a diretora de comunicação do Grupo BEL, informou o que pôde, mas obviamente não com aquela garantia que poderia ser dada pelo empresário. Hoje em dia estamos na mesma, ou seja, os colaboradores continuam, alguns com pagamentos em atraso. Marco Galinha, que logo que entrou no grupo, disse que ficou muito chocado com o facto de haver jornalistas a ganharem tão pouco neste grupo e que prometeu que iria fazer logo um pequeno ajuste para os salários mais baixos, facto que também ainda não aconteceu. Não foi feito, pelo menos de acordo com as informações que chegam ao sindicato, qualquer tipo de investimento nos equipamentos das várias empresas que compõem o grupo. Também estava prevista a saída das instalações do edifício JN, das redações JN, DN e TSF e continuam no mesmo sítio. O prédio foi vendido, mas nós continuamos no mesmo sítio, dizendo-nos que vamos mudar, mas sem data. Perguntamos se haverá eventualmente a possibilidade de se passar e avançar com um novo despedimento coletivo, e a informação é sempre, para já não está em cima da mesa. Ou seja, há uma falta de respostas que preocupa muito o sindicato de jornalistas. Além disso, também nos chegou a informação, e isto de facto preocupa-nos muito, de que o grupo não entra depois, apesar de ter requerido, acaba por não aderir ao programa de retoma progressiva, e chegam rumores de que o motivo terá estado no facto de apresentar dívidas à Segurança Social. E isto é extremamente grave, porque se isto for verdade, significa que houve a entrada de um acionista na compra de um grupo. Se tiver dívidas à Segurança Social, não se percebe muito bem como é que isto pode ser feito. Como é que se permite um negócio destes. Portanto, há uma série de questões que o sindicato gostava de saber, gostava de falar, gostava de ter informação um pouco mais concreta, para poder ajuizar exatamente qual é a situação financeira deste grupo e, sobretudo, qual é a estratégia a médio e longo prazo do grupo. E isso não tem sido possível. Muito obrigada, Sra. Doutora. Colocou várias questões, nós também gostaríamos de ver respondidas. E agora vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, naturalmente e primeiramente, saudar a doutora Leonor Ferreira, representante do Sindicato dos Jornalistas, por se disponibilizar a participar nesta audição que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende ser bastante pertinente e necessária, até pelo conjunto de preocupações que aqui nos deixou. Saudamos também o Bloco de Esquerda por ter feito este requerimento, ao qual nos associamos. Eu tive a oportunidade de aprofundar um pouco o histórico recente do Grupo Global Média e, aliás, o vosso Sindicato dos Jornalistas tem quase uma compilação de comunicados sobre este tema e sobre as várias situações de instabilidade laboral que, sobretudo, desde 2018 e até agora, o grupo, com as diferentes administrações, tem sujeitado os trabalhadores, sobretudo pela instabilidade, quer do ponto de vista da precariedade laboral, quer do ponto de vista da relação com os trabalhadores independentes. Estamos a falar de um grupo de comunicação, como já foi aqui dito, agrega órgãos de comunicação muito importantes, como o JN, o DN, a TSF, o Jogo, e que já passou por uma reestruturação, atrasos no pagamento de salários, quer a trabalhadores dos quadros do grupo, quer a outros profissionais que prestam serviços a alguns órgãos de comunicação. E, na verdade, pelo que também documentam nos vossos comunicados, é já a prática corrente a não prestação de informações aos jornalistas e aos profissionais. Depois, temos aqui uma sequência quase reiterada de situações que vão desde um despedimento coletivo, como aqui também deixou claro, que abrangeu 81 trabalhadores, entre eles 17 jornalistas,
e que, cito, deixou as redações bastante depauperadas de recursos e a trabalhar no limite do tempo e das condições laborais e ainda por cima numa altura de pandemia. O que aconteceu? Tudo isto aconteceu anteriormente à entrada do novo acionista maioritário, atualmente do Grupo Bell. Para além desta situação, são também públicos os atrasos nos pagamentos de salários, que o vosso comunicado no dia 21 de abril era uma situação que ainda se mantinha para alguns trabalhadores e, portanto, a minha questão era se ainda se mantém, mas pelo que nos disse aqui na sua intervenção inicial, ainda se mantêm esses atrasos no pagamento, o que nos deixa ainda mais preocupados. E se com esta decisão do grupo de requerer o apoio extraordinário da retoma progressiva da atividade, houve informação atempada aos trabalhadores, para além da clarificação dos seus direitos e das suas obrigações, e se a fundamentação é exclusivamente a perda de faturação em consequência da pandemia, e questiono também se a ACT, que é de facto a entidade com poder inspectivo e de fiscalização para as relações laborais, já se pronunciou sobre as várias situações que têm vindo a suceder no grupo e que ainda hoje nos deixou aqui essa informação. Dizer também que, como bem sabem, o mérito das medidas adotadas de apoio aos trabalhadores e às empresas tem exatamente por base evitar as insolvências e os encerramentos das empresas e sabemos que, de acordo até inclusive com o estudo da Comissão Europeia, sem os apoios sociais e às empresas, o desemprego seria 20 vezes pior em Portugal e é de facto reconhecido que as medidas como o layoff simplificado ou a retoma progressiva foram de facto das mais relevantes, que serviram quase como um amortecedor do impacto da crise pandémica. Ora, tal não se confunde, nem pode confundir, com as infrações que podem ser praticadas com o uso das medidas e, por isso, é crucial o acompanhamento das mesmas, a fiscalização destas, sempre que as mesmas não sejam usadas como meio de impedir despedimentos e encerramento de atividades. E, portanto, a nosso ver, todo e qualquer equilíbrio no mercado de trabalho é indissolúvel de mecanismos de diálogo social e representação fortes, e, por isso, a regulação do mercado de trabalho tem nos mecanismos de representação da concertação social, no associativismo sindical, uma garantia de legitimação e, ao mesmo tempo, um instrumento de promoção de qualidade e eficácia. E, por isso, quero também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, salientar aqui o trabalho que o vosso sindicato tem desenvolvido, quer no apoio a estes trabalhadores, quer noutras circunstâncias, e aqui estaremos naturalmente para diligenciar, dentro das nossas competências, o que for necessário para clarificar esta situação, a bem de um bom serviço público, um bom serviço de informação e de assegurar de forma clara aquela que tem sido também a nossa marca de combate à precariedade e de reforço dos instrumentos legislativos para proteger os direitos dos trabalhadores e também para reforçar os instrumentos inspectivos. Portanto, a minha questão, na verdade, é se já conseguiram finalmente reunir com o Grupo Global Média e se, na vossa perspectiva, como é que também da nossa parte poderemos estar mais vigilantes, até porque temos a perspectiva de conseguir também fazer aqui uma audição com o acionista da Global Média e, portanto, da vossa parte, também nós estaremos naturalmente mais vigilantes e agradecendo as informações que aqui nos deixaram, com toda a disponibilidade também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Paulo Ruiz de Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente da Comissão, os meus colegas presentes e os que nos acompanham e também, muito especialmente, a Vice-Presidente do Sindicato de Jornalistas, Leonor Ferreira, a quem saúdo e começo por destacar desde logo a forma muito serena, muito objetiva, muito focada como fez a sua intervenção e que, confesso, nos agradou especialmente como base de discussão para hoje. O PSD, e isso não é ignorado por ninguém, tem um grande apreço pela iniciativa privada, pelas economias de mercado, pela livre concorrência e, portanto, vê sempre com bons olhos os investimentos daqueles que, em áreas mais arriscadas ou menos arriscadas, se dispõem a comprometer os seus meios e isso parece-nos que é muito saudável. Não há neste momento em Portugal e no mundo, se calhar, investimentos garantidos. O mundo passou a ser muito volátil e a área da comunicação social ainda mais.
A comunicação social passa por uma crise enorme e ela é demasiado importante para ser vista como uma mera área de negócios ou uma mera área de investimento. E, portanto, tem que merecer a nossa muito especial atenção. Neste caso da Global Media, que nós também acompanhamos, de facto, vem de trás um conjunto alargado de problemas graves, problemas profundos, porque nós entendemos, e bem, na nossa perspectiva, que, por muitos problemas que haja, existe um conjunto de soluções legais de que os empresários, as administrações podem lançar mão e os próprios trabalhadores, mas em nenhuma das soluções legais está configurado a falta de pagamento de salário, por exemplo. E, portanto, as soluções têm que ser soluções legais, aceitáveis e já agora também objeto de diálogo. Eu queria perguntar, aproveitando a sua presença na nossa audição, e sem prejuízo das questões que levantaremos junto do próprio empresário ou do próprio grupo investidor, perguntar à senhora Vice-Presidente, para nós termos uma noção do que estamos a falar, primeiro, qual é, mais ou menos, se pode traçar o quadro do setor, até para nós termos um bocadinho a percepção do tamanho, a gravidade do problema ou dos problemas que atingem este grupo. Porquê? Porque admitimos que isso possa ser, infelizmente, relativamente transversal à própria área, ao próprio setor. Isso era importante perceber se isto é um caso isolado ou se isto está a acontecer aos mais diversos níveis e com outros órgãos de comunicação social, nomeadamente da imprensa. Dizer-lhe também se foi apresentado da parte do sindicato ou dos trabalhadores algum tipo de proposta alternativa que pudesse ser contemplada ou apreciada pela administração e se foi, qual foi o resultado dessa proposta. Percebemos aqui que desde a entrada deste grupo o diálogo a existir não tem sido suficiente ou não tem sido esclarecedor e de facto nos momentos de maior crise é muito importante que possa falhar muita coisa, mas é muito importante que não falhe a informação, o diálogo, o esclarecimento, até porque a dúvida é sempre assustadora e a dúvida gera sempre ainda mais preocupação do que às vezes aquela que já a realidade nos vai trazendo. E assim, renovando o nosso agradecimento pela vossa participação e pelo tema muito importante que nos trazem, desde logo porque nós temos, até pelos contactos poucos, mas suficientes com os sindicatos jornalistas, nós temos um enorme apreço pelo vosso trabalho e pela forma muito focada, muito competente como os sindicatos jornalistas têm atuado na defesa dos seus associados e que nós achamos que é fundamental. É importante que existam e ainda bem que existem. Termino repetindo as questões que lhe colocava e que tem a ver, se nos pode traçar um pouco qual é a realidade do setor para nós percebermos se há uma grande disparidade relativamente a este grupo quanto aos outros congêneres, e segundo, se tem conhecimento de algum tipo de diálogo ou proposta feita pelos trabalhadores, da qual tenha nascido uma outra solução, ou não existiu sequer nenhuma proposta, ou tiveram propostas, mas as propostas não foram acolhidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar também a Sra. Vice-Presidente do Sindicato de Jornalistas, Leonor Ferreira, de agradecer a intervenção inicial que fez e colocando aqui um conjunto de preocupações que o PCP tem em relação ao Grupo Global Média, à situação deste grupo económico da área que também abarca a área da comunicação social e, naturalmente, às consequências que isto significa para o conjunto dos seus trabalhadores, incluindo, naturalmente, os jornalistas. Lembrando aqui que o PCP tem feito várias perguntas ao Governo sobre a situação do Grupo Global Média, que, efetivamente, a Sra. Vice-Presidente também referiu, já fez um despedimento coletivo de 81 trabalhadores, mas já recorreu, em outros momentos anteriores, a despedimentos coletivos ao longo dos anos e que tem sido uma receita utilizada pelas várias administrações deste grupo ao longo dos vários anos, o recurso, efetivamente, ao despedimento coletivo e também, ao mesmo tempo, outras
ações que têm tomado, desde logo a alienação de património, mas também os perdões de dívida que foram concedidos a este mesmo grupo, os investimentos avultados que foram feitos, como é exemplo os 15 milhões que foram noticiados em 2017, e a tudo isto soma-se ainda também a verba atribuída pelo Governo ao Grupo Económico em publicidade institucional, cerca de 1.065.000 euros, e já agora também lembrar aqui o recurso que foi feito por este mesmo grupo ao layoff em abril do ano passado, naturalmente prejudicando centenas de trabalhadores do próprio grupo e significando isto que tanto o dinheiro da publicidade institucional que foi atribuído pelo Governo, como mesmo o instrumento do layoff, que são todos eles dinheiros do Estado, tem servido sim para despedir trabalhadores deste grupo e isto para nós é naturalmente inaceitável. É inaceitável o despedimento dos trabalhadores com o que isto significa para os trabalhadores que saem e para a sua situação pessoal, laboral e familiar, mas também para os trabalhadores que ficam, que na esmagadora maioria das situações ficam com uma sobrecarga significativa de trabalho e, naturalmente, com condições de trabalho degradadas, porque têm que responder a muito mais situações com muito menos condições para o fazer, por isso toda esta situação é para o PCP naturalmente inaceitável e por isso mesmo também questionamos o Governo sobre isto, entendendo que o Governo tem aqui uma responsabilidade política à qual efetivamente também não se pode furtar. Eu penso que entendi bem também da intervenção inicial que fez, que a questão dos salários em atraso não está ainda resolvida, o que também não é aceitável, mas podia confirmar-se efetivamente essa situação. E pedia que confirmasse se o sindicato tem alguma informação, embora tenham publicado uma nota relativamente à reunião que tiveram com o Grupo Global Média, mas perceber se o sindicato tem alguma informação de que efetivamente este grupo recuou na intenção de utilizar este instrumento de apoio à retoma progressiva, pelo menos para já. Essas notícias vieram a público, isto a nós não nos descansa no sentido que é um recuo neste momento, ou que pode ser um recuo momentâneo, ficando naturalmente uma incerteza em relação ao que pode ser decidido de futuro, com tudo o que isto significa para os trabalhadores deste grupo, todos eles, incluindo naturalmente os jornalistas, mas também com o que isto significa para o setor da comunicação social e para a qualidade da informação que deve naturalmente ser garantida às populações, que deve ser garantida aos cidadãos, e por isso queria saber se o sindicato tem alguma informação neste sentido. Eu não percebi, não deduzi isso da intervenção inicial que fez e pedia também, no fundo, que me confirmasse se tem ou não alguma informação neste sentido e também de ações futuras que o sindicato pretenda tomar relativamente à situação que se vive na Global Média. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra à Sra. Vice-Presidente do Sindicato para responder à Sra. Deputada Mara Lagriminha, ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira e à Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem no máximo 15 minutos. Eu estava a tentar, desculpe, eu estava a tentar inscrever-me aqui pelo chat, não sei se funcionou. Não, Sr. Deputado, o Sr. Deputado vai fazer o encerramento da audição. Bem, pensava que também podia fazer perguntas. Estas intervenções dos grupos parlamentares foram correspondentes à sua primeira intervenção, que fez em primeiro lugar porque é do grupo parlamentar requerente. Muito bem. Dá licença, Presidente. É importante ser dito antes da resposta só. Para que efeito? Sr. Presidente, é só fazer uma declaração de interesse. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Não incomodaria se não fosse realmente relevante. Só fazer aquilo a que estou obrigado é que, como há vários anos, e eu publico artigos numa das publicações deste grupo, embora de forma gratuita, faça essa declaração de interesse para os efeitos que entendam. Muito obrigado e desculpe. Está registado, Sr. Deputado. Passa então a palavra à Sra. Vice-Presidente da Direção do Sindicato, a Sra. Doutora Leonor Ferreira. Tem até 15 minutos para responder, por favor. Está novamente sem som, Sra. Doutora. Eu não mexi neste botãozinho, mas já está. Penso que me estão a ouvir. Sim, eu peço que me chamem a atenção se por acaso algumas das questões que me colocaram ficar por responder. Eu vou já começar por esta última. O grupo acabou por recuar na adesão ao apoio extraordinário à retoma progressiva. Ou seja, as redações foram informadas em abril pelos seus diretores, de cada uma, de que devido aos maus resultados do grupo,
a administração decidiu avançar para a adesão a esse programa e depois, em maio, veio a informação de que afinal o grupo não iria avançar porque, e isto foi pelo menos a informação que obtivemos oficialmente, o corte, ainda a perda de receitas do grupo, apesar de ser enorme, não tinha atingido o corte que estava estabelecido, que era um dos critérios para se aceder a esse mesmo apoio. Não nos especificaram qual era a diferença, se foi por 1/10, 2/10, se foi por muito ou se foi por pouco. O facto é que com esse critério nós acabamos por não ser elegíveis. Isto não tranquilizou o sindicato, não tranquilizou os trabalhadores, porque caindo a adesão a este apoio, surge a pergunta, então e agora? Porque os resultados continuam maus. Embora a administração tenha dito aos trabalhadores que em abril já se começavam a notar sinais de retoma. Portanto, nessa altura ficamos muito preocupados, tentamos e falamos inclusivamente com os delegados sindicais no sentido de perceber como é que internamente estavam a digerir, e já agora eu posso dizer que eu, para além de ser vice-presidente do Sindicato de Jornalistas, sou delegada sindical, uma das delegadas sindicais da Rádio TSF, onde trabalho, e junto com os meus outros colegas de delegados sindicais, obviamente pedimos de imediato uma reunião também à administração, no sentido de clarificar como é que iria ser o futuro deste grupo, e já falarei dessa reunião, se assim o entenderem. O certo é que desde essa altura nós estamos à espera de informações. Não há adesão ao apoio à retoma progressiva, não se sabe mais nada. Em relação às colaborações, como disse, há colaboradores deste grupo que continuam a não receber desde fevereiro. Foi pago a uns, em abril pagaram fevereiro, mas outros continuam sem qualquer explicação à espera de receberem. São situações angustiantes. Gostava de ressalvar que quando eu falo de colaboradores não estou a falar de algo do correspondente longe, não. Eu estou a falar em termos de redações, de jornalistas a recibo verde. Alguns têm avença, outros trabalham à peça, mas são peças fundamentais nas empresas do grupo. Eles contribuem imenso, quer para o JN, quer para o DN, quer para o jogo, quer para a TSF. Portanto, estamos a falar de pessoas que, embora não estejam nos quadros e não estejam fisicamente presentes nas redações, são tidos pelas redações como membros integrantes dessas mesmas redações. E, portanto, custa muito ver colegas em tal aflição. Além disso, há também uma prática que o Sindicato de Jornalistas sensibilizou a administração que era preciso corrigir de imediato. Há 3 anos atrás, os colaboradores recebiam exatamente ao mesmo tempo que os jornalistas dos quadros, ou seja, ao final do mês. Quando começaram a existir muitos problemas, há cerca de 2 anos, na anterior administração, eles começaram a ser pagos ao dia 5, depois ao dia 11, depois ao dia 13, e agora já nesta administração vê-se, não há pagamentos em atraso, às vezes são pagos ao dia 15 e, portanto, as pessoas vivem numa contínua angústia e isso obviamente que preocupa muito o Sindicato de Jornalistas. Relativamente à questão de podermos, do sindicato ser ouvido e de poder até ter propostas que possam ajudar a administração ou dar uma ideia, enfim, contribuir para que o grupo, de uma vez por todas, encontre o seu próprio caminho, não, o sindicato nunca foi chamado a intervir. Nunca foi pedido ao sindicato qualquer tipo de ajuda. Pelo contrário, nós, como diz a lei, os representantes dos trabalhadores nas empresas têm que ser ouvidos, mas aquilo que infelizmente é norma neste grupo, não só nesta administração, mas também nas outras, os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores são informados com factos consumados. Quando foi do layoff, vamos para layoff, não se perguntou outro tipo de sugestões, eventualmente um esquema diferente de fazer este layoff, enfim, repartição de tarefas, etc. Absolutamente nada. E agora é a mesma coisa. Nós queríamos apresentar propostas e a administração não nos ouvia, informava-nos e, portanto, houve ali uma questão. Foi preciso as partes irem ao Ministério do Trabalho, à parte da resolução de conflitos, para tentar
dizer e explicar à administração que a lei diz que não é só informar, pode ser também negociar, pode ser dialogar e, portanto, a sensação que dá é que o conceito de diálogo, por parte, infelizmente, das administrações que têm estado à frente deste grupo, o conceito de diálogo é muito, muito específico, muito especial e muito redutor. Também queria dizer que as redações, devido a todo este passado e à situação que se vive atualmente, as redações do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Jogo e TSF estão reduzidas ao mínimo. Isto preocupa de sobremaneira o sindicato, porque isto tem implicações diretas na qualidade de jornalismo que é praticado. Estas redações, se forem alvo de outro tipo de medidas, como um despedimento coletivo, é inevitável, porque não há forma de o assegurar, de que a qualidade do jornalismo que é feito esfuma-se. Porque não é possível, não é humanamente possível, com o número de pessoas que temos nestas redações, fazer um produto de qualidade. E, portanto, eu penso que, e é isto que mais preocupa, nós estamos a falar de redações com pessoas que já lá estão muitas vezes há muitos anos e, portanto, já não é a primeira vez que passam por momentos conturbados, infelizmente. Aliás, é prática deste grupo e o sindicato tem acompanhado, como disse, e tem um longo dossiê de comunicados de 4 em 4, 5 em 5 anos há um despedimento coletivo. Porque a prática é reiterada. Quando há problemas, despedem-se os trabalhadores. Na anterior administração foi terrível. Houve, como alguns deputados o referenciaram, uma antecipação de receitas de publicidade por parte do Estado. Houve em 2017 a entrada de um acionista com 15 milhões de euros. Fizeram-se investimentos muito duvidosos em setores que nunca deram retorno, em que a própria administração, a dada altura, reconhece que não mediram bem onde é que estavam a apostar, o que é inacreditável para um sindicato perceber como é que se faz investimentos de milhões sem fazer, de facto, uma análise de mercado forte. Assim como também para o sindicato é completamente estranho um administrador, neste caso estou-me a referir a Marco Galinha, ter entrado há menos de 6 meses num grupo que sabia que estava mal, e esperar que em 6 meses este grupo invertesse aquilo, ou seja, o ciclo negativo em que a comunicação social está mergulhada, ou seja, que desse um retorno positivo, ou seja, nem sequer foi dada, nem houve, como se costuma dizer, quase a bondade do tempo de dizer, não, eu vou esperar, certo, 6 meses, 1 ano, para perceber quais são os sinais de retoma. Este panorama, infelizmente, e agora vou a outra questão, que é alargar isto um bocadinho ao setor da comunicação social, não é exclusivo deste grupo. Eu acho que os senhores deputados têm acompanhado que a comunicação social, infelizmente, neste país, está, e uso aquela expressão, pelas ruas da amargura. E eu fico muito preocupada porque, apesar de ser normal, os tempos são outros, há o aparecimento do digital, as novas gerações não recorrem ao papel, etc., eu fico muito preocupada porque, a par de tudo isto, há de facto uma gestão dos grupos económicos que, do ponto de vista do sindicato, deixa muito a desejar. Ou seja, a comunicação social está a atravessar um grave momento, sem receitas. Mas posto isto, dizer-te o seguinte, aquilo que eu tenho dito sempre... Eu estou a ouvir, desculpe, não estou a conseguir, estou? Eu peço a todas as pessoas que nos acompanham que desliguem o som para que possamos ouvir em condições a senhora vice-presidente do sindicato. Pode continuar, Posso? senhora. Sim. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é que, de facto, o panorama geral da comunicação social é de crise. Já era antes da pandemia, com quebra de receitas em publicidade, a venda do papel, a venda de publicidade na rádio também a cair, é geral. Com a pandemia é evidente que tudo isto ficou muito pior. Houve órgãos de comunicação social que conseguiram aumentar um bocadinho as subscrições, mas não foi uma coisa assim generalizada e não marcou definitivamente ou não trouxe uma visão mais otimista para o futuro da comunicação social. Aliás, este sindicato, lembro, que chegou a organizar um evento que contou com o alto patrocínio do Presidente da República, precisamente uma conferência sobre financiamento dos média
porque é fundamental, porque está em jogo, porque está em causa mesmo um dos instrumentos que a democracia tem de melhor, que é uma comunicação social ativa, independente, e, portanto, isso, do ponto de vista do sindicato, está de facto em risco. Nós temos-nos batido. Senhora, nós perdemos a ligação. Ou perdemos a ligação, ou perdemos a ligação. Vamos aguardar um bocadinho. Vou pedir aos serviços que contactem com a senhora doutora para ver o que se passa e restabelecer a ligação. Certo? A tecnologia é calar os jornalistas. Já conseguiram alguma coisa? Ela se calhar não se apercebeu que nós temos. Penso que agora já me estarão a ouvir. Já. Foi abaixo. Pronto, e aquilo que eu estava... Nós estamos a ver. Mas eu estou com tudo ligado. Bom, então, mas pode continuar. Eu parei o tempo, a contagem do tempo. A doutora, se não se importar, retoma onde estava as suas respostas e, entretanto, deve aparecer a imagem. Pois, porque eu, de facto, tenho a imagem ligada, mas... E agora já está? Agora já estamos com som e imagem. Ok, sim, Por pronto. favor. Tá. Então retomo precisamente naquilo que estava a dizer. O sindicato chegou a fazer uma conferência com o alto patrocínio do Presidente da República, precisamente para discutir e debater a questão do financiamento da comunicação social em Portugal. Portanto, isto é um tema transversal, não é algo que diga respeito apenas a um grupo. Agora, o que nos preocupa no sindicato em relação a este grupo, como em outros, mas eu estou aqui, por assim dizer, para falar deste, é de facto o historial e a continuação do mesmo tipo de atuação. Falta de diálogo, falta de transparência em termos de informação, não se percebe qual é de facto a estratégia que o empresário Marco Galinha tem para este grupo, uma vez que, como disse, há pessoas que ainda não receberam, não foi feito, que saiba o sindicato, investimento forte em termos de equipamentos, quer nos jornais, quer na rádio, ao mesmo tempo em que o empresário Marco Galinha compra a parte da empresa da VASP, compra também ações da Lusa e, portanto, ficamos sem perceber como é que há dinheiro para umas coisas, não há dinheiro para outras, o que é que pretende exatamente o empresário Marco Galinha ao entrar para este grupo, porque o sindicato percebe que o acionista quer ganhar dinheiro, não é isso que está em causa. O que está em causa é que há muitas formas de o fazer. E parece-me que a escola de gestores que entram nos grupos de comunicação social e depois, quando fazem gestões ou opções de gestão que não funcionam e que trazem graves prejuízos para as suas empresas, depois é muito mais fácil ir aos trabalhadores e cortar. E, portanto, isto preocupa de sobremaneira os trabalhadores de todo o grupo da Global Media Group. Além de que eu acho que todos estes trabalhadores, até por uma questão de respeito, têm que ter uma informação. Eles não podem e não devem ter a sensação de que o empresário, neste caso estou a falar de Marco Galinha, como o sindicato já falou de outros, não pode ser entendido que nos estão a fazer um favor em dar e em serem claros na informação que prestam. Estamos a falar da vida de muita gente. E como devem calcular, as pessoas também são muito desgastadas. O sindicato acompanha este grupo e as suas angústias e as suas, enfim, os seus azares há muitos anos. E, de facto, não se vislumbra qualquer tipo de mudança de atitude. Quando o Marco Galinha entra, dadas as suas entrevistas, o sindicato ganhou alguma esperança de que até houvesse uma forma de diálogo, uma forma de convivência diferente, mas
basicamente as coisas estão na mesma, ou seja, não há abertura, não há informação, há opacidade, não se percebe a estratégia, não se percebe como é que há dinheiro para investir, comprar-se a parte à empresa, a sua parte na VASP, comprar-se ações da Lusa e depois não há, e estamos a deixar colaboradores sem pagamento, pessoas que trabalham diariamente para as empresas. E aquilo que o sindicato defende, e sempre defendeu, é que, independentemente de ser feito por privados ou por órgãos públicos, a informação é um bem público e, portanto, o sindicato considera que o Estado tem que arranjar mecanismos de fiscalizar quem entra nestas empresas, quem compra, quem investe, porque isto é uma questão de idoneidade de saber quem temos à frente destes grupos. Porque senão isto acaba por ser muito angustiante, não é? Como agora o rumor de que o grupo há dívidas à Segurança Social e não há ninguém que esclareça se isto é verdade, se isto é mentira. Portanto, há aqui uma forma muito pouco saudável de convivência, por assim dizer, com este setor. E acho que isto deveria merecer, por parte de todos os partidos, é a convicção do sindicato, uma reflexão muito séria e, de facto, passar-se da reflexão depois aos atos e às... Porque isto está em causa mesmo o futuro da comunicação social. É essa a nossa convicção, basicamente. E lamento muito mesmo, embora confesso que não me surpreende o facto do empresário Marco Galinha não estar aqui. Mas, como se costuma dizer, está em linha com a sua atuação. Não sei se ficou alguma coisa por responder, porque foram algumas perguntas, não sei se ficou alguma... Pergunto a algum dos grupos parlamentares se considera que ficou tudo respondido. Muito bem. Bom, agora vamos passar então ao encerramento desta audição e para isso tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, que é o grupo requerente, para poder utilizar 2 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a Leonor Ferreira, a Vice-Presidente do Sindicato, que aqui nos trouxe. É muito importante que o sindicato possa ser interlocutor da Assembleia da República em permanência, precisamente no contexto em que temos um quadro na comunicação social que é extremamente preocupante em termos da viabilidade de grandes órgãos de comunicação social que são referência para a vida democrática do país, dos quais dependemos para a qualidade da democracia que existe em Portugal, e é precisamente quando se fala de crise da comunicação social, fala-se também de crise da democracia, porque a democracia sem escrutínio e a democracia sem informação de qualidade é uma vítima fácil, uma presa fácil para todos os populismos e para todos os autoritarismos. E, portanto, creio que resulta da exposição que aqui foi trazida a forma como estão depauperadas as revações de grandes títulos de referência da comunicação social em Portugal, a forma precária como é produzida essa informação e o modo, totalmente insuficiente como permanece a elaboração nesse contexto. E isso tem consequências. Isso não é meramente um problema laboral, e também por isso é que estamos a discuti-lo aqui na Comissão de Cultura. É um problema laboral, e certamente que é. É um problema de transparência e de escrutínio sobre os empresários que desembarcam na comunicação social com projetos que passam por muitas coisas, mas não por um reforço e por uma produção de informação de qualidade que dê às pessoas acesso a um trabalho jornalístico aprofundado e a um trabalho jornalístico feito com condições de trabalho. E sim com outras agendas e com outros objetivos. E creio que quanto mais se vê da forma como tem evoluído a gestão do Grupo Global Média sobre os novos acionistas, mais se percebe que estamos novamente, e não é novo no Grupo Global Média, novamente perante uma dificuldade deste tipo. E, portanto, eu reitero o que foi dito já por vários dos grupos parlamentares. Vai continuar a ser feito o esforço de perceber se a dificuldade de agenda do empresário Marco Galinha é uma dificuldade superável ou se, afinal de contas, é apenas uma recusa consistente a responder pelo modo como está a gerir um grupo que é essencial para o panorama mediático português. Vai ter que concluir, Sr. Deputado. E mantemos, evidentemente, a porta aberta e a atenção
permanente a tudo o que nos chega do Sindicato dos Jornalistas, que tem tido e continua a ter um papel fundamental na defesa da comunicação social em Portugal e, portanto, das condições da democracia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou agora passar para a Sra. Doutora Leonor Ferreira para concluir. Tem 2 minutos, ou pelo menos pode utilizar 2 minutos e 38, que foi o que o Sr. Deputado Jorge Costa utilizou. Tem a palavra, Sra. Doutora. Eu penso que me estão a ouvir. Sim, está. Sim. Eu gostava de concluir, sobretudo, com, de facto, um apelo. Eu acho que é muito importante, porque penso que a sociedade portuguesa já percebeu que há uma crise na comunicação social, como há uma crise noutros setores. Este setor, como referiu o Sr. Deputado Jorge Costa, é fundamental para uma vivência democrática. A comunicação social deve ser forte, deve ter um papel de escrutínio. Para isso necessita de ser independente, necessita de ter boas redações, necessita de investir nos seus profissionais. Eu penso que, para lá de todas as dificuldades, porque os tempos são outros, porque aparece o digital, porque temos que encontrar novas formas de comunicação, mas para além de tudo isto há uma coisa que fica que é imutável, que é a aposta nos trabalhadores da comunicação social, nos jornalistas, porque são eles que têm essa função de reportar o que se passa, de denunciar, de construir as notícias, enfim, estarem vigilantes àquilo que está a acontecer numa altura como esta, em que se vivem discursos populistas, radicais, etc. E penso que aquilo que está a acontecer é precisamente o contrário. Em vez de estarmos todos com o mesmo fim de fazermos essa comunicação social forte como um bem público que é preciso proteger, preservar, dar condições, aquilo que tem acontecido, infelizmente, é o contrário. É cortar nas redações, cortar nos meios, enfim, não haver qualquer, ou serem muito poucos aqueles que conseguem fazer, por exemplo, jornalismo de investigação, porque, de facto, não há uma aposta neste setor. E os empresários que entram, por muito que isto entristeça o Sindicato de Jornalistas, como acabamos de ouvir, nós duvidamos de que, de facto, o interesse deles seja preservar, proteger e dar força a uma comunicação social forte. Eu tenho muitas dúvidas de que seja esse o objetivo. Porque, de facto, palavras é fácil, mas palavras leva-as o vento, não é? Depois, quando começamos a analisar objetivamente e calmamente as ações, nós começamos a perceber que há uma grande diferença entre o que se diz e o que se faz. E eu gosto muito de ver o que se faz. Prefiro muito mais ver o que se faz do que ouvir. E por isso é que gostava de terminar e apelar a todos os deputados que fazem parte desta comissão e a esta comissão que esteja atenta a tudo aquilo que se está a passar neste setor, quer em termos públicos, quer em termos privados. Porque, de facto, nós estamos aqui, e isto já vem de trás, com administrações que não dialogam, administrações que muitas vezes têm posturas arrogantes, algumas mesmo abusivas, ditatoriais. Temos pessoas, profissionais que têm e vivem circunstâncias de trabalho, que não têm contrato, que são a recibo verde, que estão passíveis de estar muito fragilizados e, portanto, depois não têm forma de enfrentar essas administrações ou direções ou chefias mais, enfim, ditatoriais, por assim dizer. E isso é preciso nós estarmos todos atentos, e isto é algo que diz respeito a todos nós. Nós não podemos fechar os olhos e dizer, pronto, isto é privado e, portanto, não podemos mexer aqui. Não. Eu acho que o Estado, os deputados, a Comissão de Cultura, a Assembleia da República têm que perceber que isto é uma coisa que diz respeito a todos. E que isto coloca em causa a comunicação social, uma boa comunicação social, como se exige numa democracia. E, portanto, este é o apelo que eu faço, é que, de facto, também aqui e dentro do que é possível, se passa aos atos. E não ficarmos só por uma troca de impressões e irmos acompanhando as situações, porque de facto é preciso que no terreno as administrações sintam que não podem fazer tudo, que são escrutinadas, que estão ali, que alguém está a pedir-lhes explicações daquilo que vão fazendo, sobretudo quando aquilo que vão fazendo, e estou a falar de uma forma geral, muitas vezes é um desastre. E concluo.
Agradeço me terem convidado e convidado os sindicatos de jornalistas a estar presente nesta audiência. Muito obrigada, Sra. Doutora Leonor Ferreira. Agradeço mais uma vez, em nome da Comissão, em nome de todos os grupos parlamentares, a disponibilidade para estar aqui presente e responder a todas as questões que foram colocadas. É efetivamente uma questão que deve ser ponderada fortemente por todos os grupos parlamentares e que, naturalmente, terão as suas iniciativas face à situação que foi descrita e que se tem que averiguar se corresponde efetivamente à realidade, como se pressupõe que sim, porque o sindicato assim refere situações em concreto e que, naturalmente, é muito importante, porque em todos os setores as questões laborais são extremamente importantes, seguramente que naquilo que diz respeito à comunicação social, também mexe com outras questões que são de primeira ordem, nomeadamente com a democracia e a qualidade da democracia. Por isso agradeço e, naturalmente, que iremos trabalhando em conjunto. Muito obrigada, até à próxima. Relativamente à nossa comissão, vamos fazer um intervalo de 30 segundos para trocar as cadeiras, exatamente, e continuaremos com a nossa agenda da segunda parte. Muito obrigada.